Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai, né? E estou compartilhando aqui sobre falso profeta, Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Falso profeta, né? O falso profeta, ele pode falar a verdade? Pode falar a verdade. Muitas vezes ele fala a verdadeira profecia. Ele fala que Deus revela, ele fala que Deus cura, ele fala que Deus enriquece, ele fala que Deus é abundante, ele fala que é só Jesus para Deus. Então você pode me perguntar, pastor, então o que identifica o falso profeta? É o que ele fala? Não. Muitas vezes não é o que ele fala, porque ele fala a verdade. E nós sabemos que Deus, ele é poderoso, a palavra de Deus, ela é poderosa. Mesmo ela sendo falada por uma pessoa que não tem testemunho, ela tem poder. É verdade, ela tem poder, porque o poder não está na pessoa, o poder está na palavra. Por isso que Paulo até diz, né, que não importa se a pessoa prega por vaidade, por soberba, o importante é que o evangelho de Cristo seja pregado. Paulo fala exatamente isso aí. O importante é que o evangelho seja pregado. O importante é que Cristo seja anunciado. O importante é que a sua palavra seja pregada. Pastor, mas vai ser pregada por um falso? Sim, é Deus que vai julgar. É Deus que vai separar esse joio do trigo. Porque o joio e o trigo, Jesus fala que eles crescem juntos. E só lá na frente que o trigo vai ser tirado e o joio também. Mas Jesus vai separar o trigo do joio, e o joio vai ser queimado. Então, meu irmão, tem muito falso profeta, tem muito joio no meio desse trigo do reino de Deus. É verdade. Pastor, a palavra dele tem efeito? Se for a palavra de Deus, e se Deus tiver um propósito, tem efeito. Por exemplo, alguém fala que Jesus cura. Jesus cura. Alguém fala que Jesus salva. Jesus salva. Né? Até Satanás, ele fala a verdade quando interessa. Ele fala, Jesus é o filho de Deus. Uma vez uma menina manifestada lá no livro de Atos capítulo 16 fala, olha, esse não é o Paulo, o filho de Deus, daqueles que pregam o evangelho, era uma pessoa cheia de demônios, mas estava falando a verdade. Então, Satanás também fala a verdade quando interessa a ele. Pastor, então, o que é um falso profeta? O falso profeta é aquele que não dá testemunho. É verdade. Claro, pastor, ele mente? Mente. Mas muitas vezes ele fala a verdade quando interessa a ele. Quando interessa o sistema que ele mesmo levantou. Então, o falso profeta não é dizer assim, a profecia que ele traz. Não é a profecia que ele traz, mas sim o testemunho dele. Às vezes ele fala mentira também. Mas muitas vezes ele fala a verdade. Então o falso profeta, Jesus está falando aqui, não é a profecia que é falsa, é o profeta. Jesus chama ele de lobos roubadores. Parece ovelha, mas não é. É aquele que traz a palavra, mas só por interesse próprio. Aquele que traz a palavra só para alimentar sua soberba. Aquele que traz a palavra só para enriquecer. Aquele que traz a palavra sem nenhum compromisso. O cara fala de casamento, mas já casou 3 vezes. É verdade. O cara fala, né, de honestidade, mas não tem honestidade em si mesmo. O cara fala de verdade, mas mente para ele mesmo. Então, isso é um falso profeta. Não é a profecia que é falsa. Jesus não está falando que a profecia é falsa. Não. Tanto é que ele está falando assim, ó, faça tudo o que eles mandarem, mas não faça o que eles fazem. É isso. Então, falsa não é a profecia. Falso é o profeta que faz a coisa errada. Quem julga isso? O próprio Deus. É o joio no meio do trigo. E é muito parecido. Às vezes até engana. É verdade. Às vezes até a pessoa não sabe o que é joio, o que é o trigo. Por isso que Jesus fala, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, quais os frutos desse profeta? O que ele está fazendo? Você observa os frutos. Você observa, não a profecia.
Porque a profecia, ele pode estar falando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia viva, qualquer um pode falar. Então o diabo às vezes vira profeta. É verdade. Mas o profeta verdadeiro é aquele que recebe de Deus e leva para as pessoas. Você pode ser um profeta, você pode ser uma profetisa, é só você pegar a palavra, anunciar. Principalmente os 4 evangelhos de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você no nome de Jesus. Que você seja um profeta, uma profetisa verdadeira do Senhor. E que a palavra de Deus venha te abençoar cada vez mais. Não julgue a palavra, porque ela não pode ser julgada. Mas a pessoa você pode julgar. Os atos da pessoa você pode julgar. Você pode julgar se o fruto é bom ou é ruim. Você pode julgar se é joio ou se é trigo. Amém? Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Receba essa palavra e acautelai. Como diz o Senhor Jesus, né? Vigiai. Né? Pelo fruto que a pessoa dá. Isso vai definir se ele é falso ou se ele é um profeta verdadeiro. Eu sou o pastor Evito. Todo dia eu tenho uma palavra para você. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Quai, no TikTok e também no YouTube. É Cristo Reina Pregação. Todo dia eu tenho uma palavra para você. E hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 15. Deus te abençoe em Cristo Jesus.